E aí, será que em 2026 vale a pena você investir no seu artesanato? E a resposta é sim. Oi, queridas! Meu nome é Jéssica e eu já tô assim no universo do artesanato já tem mais de 20 anos, porém só profissionalizei ele há uns 6 anos atrás, mais ou menos, quase 6 anos atrás. E hoje eu tô aqui para te contar que vale a pena sim você investir no seu negócio, no seu artesanato nesse ano de 2026. Tá, Jéssica, mas por que vale a pena desse jeito? Por que você tem tanta certeza assim? Gente, quanto mais o mundo ele caminha para esse lado tecnológico, com inteligência artificial dominando tudo, é a casa toda conectada com a Alexa, né? É um universo muito robotizado, digamos assim. Então, quanto mais o mundo ele caminha para isso, mais as pessoas elas sentem necessidade. Eu acho que é uma necessidade até interna mesmo, sabe? Aquela necessidade arraigada lá no fundo, lá no mais interior do seu ser, de fazer um movimento contrário, sabe? De se conectar às suas origens, de se conectar às origens dos seus antepassados, se conectar às origens da sua avó, da sua mãe, da sua bisavó. É muito forte essa tendência de fazer esse movimento contrário e é justamente isso que o artesanato, as peças artesanais, elas trazem para dentro de uma casa, para dentro de uma decoração, né? As pessoas, elas têm cada vez mais necessidade de ver o imperfeito, sabe? Que não é aquela coisinha totalmente igual, feita em série, sabe? Aquela maquinazinha de fábricas, né? Produzindo uma coisa a cada segundo, pronto. As pessoas estão um pouco enfadadas disso, sabe? Cansadas disso e elas procuram cada vez mais encontrar numa decoração, numa peça, num objeto, algo que traz um aconchego, que traz um afeto, que conta uma história, sabe? Inclusive, eu quero te exemplificar de forma muito prática, te contando e te mostrando a história de 2 objetos que eu tenho aqui. Vou te mostrar. Essa peça aqui é linda, né? Mas eu comprei em uma loja aqui perto da minha casa, onde tinha uma prateleira com várias iguais. E eu tava andando nessa loja, fui comprar uma outra coisa e olhei essa na prateleira, achei o preço bacana, trouxe para dentro da minha casa. Enfim, essa é a história dessa peça. A outra peça que eu quero te mostrar, que eu tenho até medo de ficar mexendo ela para um lado e para o outro, porque se essa peça quebra, eu nunca mais vou ter uma igual. Essa peça aqui, ela foi pintada pela minha avó, na juventude dela. A minha avó estava aprendendo essa pintura, esse efeito craquelado, né? Não sei se você sabe fazer aí, se você souber fazer essa pintura, me conta aqui nos comentários. Mas essa peça foi a minha avó que fez, a minha vozinha pintou ela. E essa peça, ela decorou a casa da minha avó durante anos. E hoje ela decora a minha casa. Você tem noção do que é isso? Essa peça a minha avó pintou, eu não era nem nascida. Talvez a minha mãe nem fosse nascida, ou a minha mãe fosse uma criança. E hoje ela decora a minha casa. Percebe a diferença das histórias? Percebe que se uma faxineira vier aqui em casa e quebrar essa peça, eu vou ali na loja e compro outra igual. Na prateleira tinha várias iguais a essa. Mas se uma faxineira vem aqui em casa me ajudar na limpeza e ela quebra essa peça, eu nunca mais vou ter uma igual. Eu nunca mais vou ter uma peça que conta a história que essa peça carrega. Essa peça que foi a minha avó que pintou, que decorou a casa da minha avó durante anos, que hoje decora a minha casa. Então tudo isso agrega um valor muito forte. E ela foi pintada todinha, do zero, à mão, por uma pessoa que eu amo muito. Então, isso é o poder do artesanato, isso é o poder de uma história atrelada a um objeto, a uma decoração. Essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, eu mesma que fiz essa textura. Eu fiz e eu lembro exatamente o que eu estava sentindo na época que eu fiz essa textura, o momento que eu estava passando, o que essa parede me ajudou a passar. Vocês acreditam? Eu estava passando por um momento super difícil da minha vida e eu desafogava a tensão das minhas emoções tristes fazendo essa parede.
Então, eu olho para ela e eu tenho muito orgulho do que ela representa para mim. Eu tenho orgulho de ter concluído essa parede, eu tenho orgulho dela ter me ajudado a desopilar em um momento tão triste que eu estava passando. E ela foi feita do zero por mim. Gente, isso é encantador, sabe? Então, isso inclusive é um gancho para você que tá cobrando mixaria nas peças que você demora dias, demora às vezes semanas para fazer. Valorize o seu trabalho. O que você faz tem muito valor. O que você faz tem toda a sua dedicação, tem todo o seu carinho, tem todo o seu esforço em ter aprendido essa técnica, sabe? Então valorize o seu trabalho, ele é muito mais valioso do que uma peça que uma máquina fez em 10 segundos. Mas e aí, dessas duas histórias que eu te contei, desses dois objetos decorativos, qual história você gostou mais? Qual história você se sentiu mais envolvida, mais interessada em escutar? É isso que você precisa passar para a sua cliente, para o seu cliente. Você não só fazer peças artesanais, não só produzir aquelas peças, mas também contar a história por trás daquela peça. Eu conheço uma artesã maravilhosa que ela produz velas, né? Em cada coleção que ela faz, ela conta uma história. Ela conta uma história de por que aquela vela tem aquelas cores, aquela textura, aqueles traços, aquela essência. É você começar também a contar a própria história dos seus produtos, das suas peças, a sua própria história atrelada aos seus produtos. Entenda que não é sobre simplesmente decorar uma casa, é sobre criar experiências emocionais dentro do seu lar. Olha que poderoso isso. Então vale a pena sim investir no seu produto artesanal nesse ano de 2026. Além de tudo isso que eu te falei, eu quero ler agora um dado para você, um dado bem relevante e bem importante, tá? Sobre o universo artesanal. Esse parágrafo que eu vou ler, ele tá no site Global Grow Insights, certo? E diz assim: o mercado global de artesanato atingiu 55,96 bilhões em 2025 e a expectativa é que cresça em 60,77 bilhões em 2026. E finalmente, em 2035, atingindo um marco de 127,59 bilhões. Então você percebe o tanto que as pessoas têm buscado cada vez mais as peças artesanais, os produtos feitos à mão. Pois é, então vale a pena. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te motivado. Comenta aqui pra mim qual é o seu ramo aí no universo artesanal. Quero saber o que é que você faz. Se você mexe com cerâmica, se você faz bolsas de crochê, se você faz, enfim, mexe com cimento como eu, né? Eu faço muitas peças a partir do cimento, da argamassa, do concreto. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos ensinando peças feitas a partir do cimento, tá? Se você quer aprender algo novo para esse ano de 2026, é só dar uma olhada aqui no meu canal, que tem vários vídeos te ensinando a fazer peças do zero, tá? Técnicas lindas. Se inscreve também para que você tenha acesso aos novos vídeos que vão entrar e compartilha esse vídeo com uma amiga que está desmotivada, que não sabe se começa nesse ano, se pensa que as inteligências artificiais vão dominar o mundo e engolir o que é artesanal. Eu digo que não. Eu digo que as pessoas estão cada vez mais tendenciosas a fazer esse movimento contrário, de ter algo que conte uma história real, que conte uma história envolvente nas suas peças. Então vamos lá, quero ver você começar a contar a sua história, não amanhã, não semana que vem, mas comece a planejar isso a partir de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.